produção. Nós vamos falar de um assunto. Vamos falar de um assunto que tem a ver com a disputa da presidência da Assembleia Legislativa. Ivan Souza, coloca aí, bora lá. E uma decisão da Justiça Estadual, onde o presidente Cacá Barbosa ele fez um acordo, mas o ex-assessor que participou da fraude ele foi condenado. Então o Cacá ele fez esse acordo para devolver o dinheiro que ele desviou, que ele no linguajar popular, né? Todo mundo sabe o que aconteceu, né? O peculato, né? A improbidade administrativa. Mas o ex-assessor, que também era dono da empresa prestadora de serviços e confessou em depoimento ter preenchido as notas fiscais frias usadas por Cacá, ele não foi absolvido, não entrou nesse acordo. E eu tô com um quadro aqui, Mizaki, que é um quadro, né, da disputa da presidência da Assembleia Legislativa, onde nós temos os 24 deputados, e que a gente quer falar daqui a pouco desse quadro, né, se a gente vai dar tempo de falar, de que o Cacá ele corre o risco, diante da atual conjuntura, das circunstâncias, né, hoje ele teria o apoio só de 7 ou 8 deputados, porque ele fez uma coisa que, para quem leu Maquiavel, né, e sabe do que os conselhos que Maquiavel dá ao príncipe para que o príncipe possa se manter no poder, exercer o poder, o Cacá ele passa distante de tudo isso, né? O Cacá não tem acho que nenhum assessor, alguém ali que leu o príncipe para ensinar ele o que é o exercício do poder, de fazer, né, de fazer o jogo ali para se manter. Ele pode disputar a presidência da Assembleia Legislativa novamente, mas ele tem uma candidata forte que cresce nos bastidores, tem o apoio do senador Davi Alcolumbre, que é a Aline Serrão, que é do União Brasil e esteve na base do Clécio, e também tem um JK, mas pode surgir uma terceira via. O Cacá tem o plano A e o plano B. Há uma resistência, inclusive, de deputados que se reelegeram e que não querem mais ele, porque ele acabou não cumprindo alguns acordos ali da mesa diretora. E a cada dia a situação dele fica mais delicada dentro da Assembleia Legislativa. Ontem, após uma pressão, inclusive, uma matéria que nós fizemos no Portal Amapá, uma nota que nós demos, eu dei no Portal Amapá, onde mostra que ele estava tentando usar, né, a votação do orçamento como instrumento de pressão para que o governo cedesse, o governo Clécio, novo governador, cedesse, com a sua base de deputados que começa a se formar, uma base de governo, para que um acordo para que ele permanecesse, né, disputasse a reeleição com uma candidatura única, o que não vai acontecer de fato, e o que não aconteceu, acabou ele cedendo, porque o governo não pode iniciar sem orçamento, diante de uma crise na segurança pública, diante de daqui a pouco começa o ano letivo, algumas escolas precisam passar por reparos, o orçamento precisa ser liberado, existem restos a pagar, um rombo de 2 bilhões de reais que foi deixado do governo anterior, do governador Valdez Góes, que agora é ministro, né, de restos a pagar, e a Assembleia Legislativa, por outro lado, reduziu a margem de remanejamento que era prevista, que estava acima de 30%, e ficou em 15% a margem de remanejamento. Portanto, ontem, numa sessão extraordinária, sem muita participação da imprensa, sem nem pelo menos convocar a imprensa, os deputados aprovaram um relatório do deputado Paulinho Ramos, que não conseguiu se reeleger, para que o governo possa já encaminhar a questão do orçamento. E nos bastidores de tudo isso, tem essa questão da disputa da Assembleia Legislativa. O portal Selisnafs traz hoje, nessa sexta-feira 13 de janeiro, uma matéria que diz o seguinte: Cacá faz acordo, mas ex-assessor, coloca aí a foto do deputado Cacá Barbosa. Cacá faz acordo, mas ex-assessor que participou de fraude é condenado. Né? Tá aí no portal selisnafs.com. O ex-assessor era também o dono da empresa prestadora de serviços e confessou em depoimento ter preenchido as notas fiscais frias usadas por Cacá para a questão da verba indenizatória. Um ex-assessor do deputado estadual Cacá Barbosa, atual presidente da Assembleia Legislativa do Amapá, foi condenado a pagar uma multa de R$127 mil numa ação de improbidade administrativa. Ele teria sido essencial nos pagamentos fraudulentos de verba indenizatória do parlamentar, que fez um acordo homologado pela Justiça para devolver o dinheiro aos cofres públicos e assim escapar de uma provável condenação. Diz aqui a matéria. As fraudes teriam ocorrido entre 2011 e 2012, segundo os autos do processo ajuizado pelo Ministério Público do Estado do Amapá, com base em provas da Operação Eclésia. Segundo a ação,
Kaká recebeu mais de R$ 1.200.000, a maior parte graças a 56 notas fiscais frias, preenchidas de próprio punho pelo próprio então assessor, que também era o dono da empresa prestadora de serviços. Diz aqui a matéria do Seriesnafs.com. No depoimento, o ex-assessor disse que sua empresa fornecia carros para locação, mas nenhum dos veículos estava no nome da empresa, seriam terceirizados. Entre aspas, né? O caso foi analisado pela juíza Alaide de Paula, da 4ª Vara Civil de Macapá, que destacou no processo o acordo feito entre Kaká e o Ministério Público para o ressarcimento aos cofres públicos por Kaká, que era réu no processo, e fez um acordo em 2018 depois de ter os bens bloqueados no valor por recebimento ilegal, né, das verbas indenizatórias. Coloca pra cá, Ivan, só pra gente agora, né? Por isso, né, diz aqui a decisão, por isso, devo apenas manter a suspensão do feito processo em relação a ele até a quitação das parcelas do acordo, o que está sendo comprovado nos autos a tempo e modo devidos, comentou a juíza, né? A juíza Maria Alaide de Paula. Sobrou para o ex-assessor, né? Sobrou para o mordomo, né? Sobrou para o lado mais fraco, arrebentou a corda para o lado mais fraco, que confessou ter preenchido as notas em depoimento no Ministério Público do Estado. Ele foi condenado a 8 anos de suspensão dos direitos políticos, a 10 anos de proibição de contratar o poder com o poder público, além de uma multa de R$ 127.000. Né? Existe um acordo, é bom que se diga que existe um acordo que foi feito lá atrás, né? Um acordo de leniência, porque geralmente os acordos de leniência são feitos, em Mizaki, com empresas, mas é histórico que esse acordo do Kaká Barbosa aí foi pessoa física, CPF. Então ele fez um acordo com o Ministério Público. O Ministério Público aceitou esse acordo. Olha só. Geralmente, na Lava Jato aí, né, o MP não aceitava esse tipo de acordo, né? O cara tinha que devolver, buscar o dinheiro, foi desviado. Geralmente esses acordos eram feitos com as empresas empreiteiras. Então a lei de lavagem de dinheiro, várias leis que foram criadas aí, né, durante o processo, inclusive, da questão da Lava Jato, que serviram, inclusive, para que o Ministério Público do Amapá, o promotor Afonso Guimarães, que já é aposentado, pudesse denunciar vários deputados por improbidade administrativa, não só o Ministério Público, não só o deputado Kaká, como outros deputados, o ex-presidente da Assembleia Legislativa, Moisés Souza, Edinho Duarte, e o Kaká ele fez esse acordo com o MP para devolver em parcelas, o dinheiro público recebido ilegalmente. Agora vai um ladrão de galinha ou alguém roubar no supermercado. Vai roubar algum lugar, rouba R$ 1.000 aí pra te ver aí. Ver se a justiça vai dizer seu MP. Eu conheço um caso aqui de Santana, de um rapaz chamado Rafael, que ele roubou um pacote de fralda. Sabe onde ele tá? Lá no Iapem. Ele tá lá pagando a pena no Iapem porque ele roubou um pacote de fralda, né? No supermercado, no mercantil. Ele tinha um filho, ele era usuário, dependente químico. Ele roubou um pacote de fralda, enquanto o deputado Kaká Barbosa, presidente da Assembleia Legislativa, que tenta se manter no poder, teve do MP Amapá um acordo para devolver em parcelas suaves prestações. Enquanto isso, tem gente que roubou um pacote de fralda, tá no Iapem. Olha só os 2 pesos e 2 medidas. É o que mostra, segundo uma certidão assinada pelo Procurador-Geral de Justiça da época do MP, Márcio Augusto Alves, com data de 14 de maio de 2018. O processo voltou para a promotoria de origem para as demais providências. O atual presidente da Assembleia Legislativa, ele fez esse acordo. Segundo uma matéria que saiu no Diário do Amapá na época, o Conselho Superior do Ministério Público do Amapá decidiu por unanimidade pela homologação de um termo de acordo proposto pelo deputado estadual Kaká Barbosa, presidente da Assembleia Legislativa do Amapá, em um processo civil, resultado da Operação Eclésia, deflagrada pelo MP em maio de 2014, dentro do Poder Legislativo Estadual. Trata-se de uma ação de probidade administrativa. É o que mostra uma certidão assinada pelo Procurador de Justiça do Ministério Público do Amapá, Márcio Augusto Alves, com data do dia 14 de maio de 2018. Agora o processo volta para a promotoria de origem para as demais providências. Além de Kaká Barbosa, único a propor o acordo de leniência
Aqui um dos acordos que aconteceu, acho que é inédito isso no Brasil, só aqui no Amapá, aparece como réus no processo o deputado estadual, o ex-deputado afastado, o ex-deputado na época, Moisés Souza, Edinho Duarte e Edmundo Torque, que trabalhou no setor financeiro da Assembleia. Os três, né, foram presos por condenação em ação penal criminal. A reunião do Conselho Superior do Ministério Público na época decidiu pelo acordo que ocorreu no dia 4 de maio de 2018, na presença dos procuradores Márcio Alves, presidente, Estela Mariana Sá, corregedora-geral, Jair Quinta, Judite Teles e Marcela Campelo Assunção. E, segundo as informações, as provas dos autos principais apuraram o valor original de R$1.056.538,33. Corrigido, esse valor subiu para R$2.254.196,72. Quer dizer, ele vai está devolvendo R$2.254.000. Daria para construir o BS, posto de saúde, daria para construir creche, daria para fazer um monte de coisa, daria para salvar, daria para investir em projeto social, inclusive de combate às drogas, para não acontecer o que aconteceu com o caso Rafael. Eu acho que eu vou até fazer uma matéria do caso Rafael para fazer esse comparativo. O caso Rafael, que roubou uma fralda, que furtou um pacote de fralda, tá no Inhapim até hoje lá, convivendo com bandidos de alta periculosidade, faccionados. Tá com 6 meses lá, o cara lá. Não tem um defensor pra ir lá tirar o cara. Pra fazer isso aqui, um acordo. Eu me proponho, Ministério Público, pra que a gente possa fazer um acordo de pagar essa fralda que o Rafael roubou. Porque se o Kaká, que desviou R$2.254.000, teve o direito de devolver o dinheiro e tá solto, livre, leve e solto, por que que o Rafael, que é um jovem aqui de Santana, dependente químico, que é um caso de saúde, o cara que é dependente químico, né, que não teve a complacência do Ministério Público e do Judiciário para devolver esse pacote de fralda? E o Kaká vai devolver, tá devolvendo R$2.254.000, quer se manter na mamata do poder, né, na presidência da Assembleia Legislativa do Amapá. Vejam só em que país nós vivemos, vejam só o estado do Amapá. O que é essa vergonha, Mizaki? né? Um ladrão de fralda e um ladrão de colarinho branco. O ladrão de fralda tá preso no Iapém e o de colarinho branco tá ostentando, se beneficiando do poder, reeleito, ganhando as benécias, enquanto tem pobre preto. Será que é porque o Rafael é pobre preto e tá lá no Iapém mofando, né? O cara sai de lá, um sempre ladrão de fralda, usuário de drogas, que pode ter um tratamento, que pode ter assistência do estado, do município, né? Que tem uma avó que nesse momento chora todos os dias por ele, quando vai dormir, que tem filhos aqui, né? Que não estão tendo a presença do pai, não teve a mesma benevolência, ou então a compreensão do sistema penal, do judiciário e do nosso Ministério Público, com todo respeito ao Ministério Público do Amapá. Então eu chamo a atenção para o MP, para a Defensoria Pública do Estado, que se a lei valeu para o ladrão de colarinho branco, para o criminoso de colarinho branco, ela tem que valer para o ladrão de conserva, para o ladrão de lata de óleo, para o ladrão de frango, ela tem que valer para esses crimes de menor potencial, os chamados o furto famélico, que no caso foi no desespero do jovem Rafael, que precisava dar fralda pro filho, foi lá e furtou a fralda, porque não estava trabalhando e porque era usuário, um dependente químico, infelizmente, refém dessa merda que se chama tráfico de drogas no nosso estado, que as facções estão tomando conta. Enquanto as facções estão tomando conta, enquanto as baixadas estão desprotegidas, enquanto o Ambrósio, que fica ao lado de uma escola militar, é alvo, é território controlado dos faccionados, não tem segurança pública, tem toque de recolher para a população, né? Quando há o confronto entre faccionados. Enquanto isso, o deputado Cacá Barbosa e vários outros deputados têm praticamente um batalhão de policiais militares na Casa Militar à disposição deles, Mizaki. E conta com a mão amiga. Bora passar a mão na... Coitadinho do Cacá. Ele só desviou 2 milhões e pouco, né? Desgraçado mesmo, vagabundo. É o Rafael que roubou um pacote de fralda. Pois é, Neves, com certeza. O Rafael é só um caso, bora pegar outros casos. O Rafael, ele é
o roteiro de um filme que acontece diariamente. O Rafael tem um problema, de saúde pública, mas a questão do pacote de fralda é necessidades básicas para o filho dele ou para a filha dele. E aí, Everson, a gente se coloca, ele está 6 meses. 6 meses. 6 meses preso. E o Kaká não passou nem um dia lá. Só pra o sentir o Kaká cheiro e do, tantos e o tantos cheiro do outros. mijo da cela do Iapem, né? E aqueles, Everson, que aqui... E outros que passaram por lá também não sentiram. Sim, não, nem chegam lá, né? Vão pra tornozeleira eletrônica, ficam na sua casa. Às vezes nem colocam a tornozeleira eletrônica. E aí, Everson, nós precisamos nos manifestar enquanto comunicadores, enquanto o ouvinte que está aí do outro lado, se ele quiser, ele pode participar, interagir, porque de repente tem aí, sim, um Rafael ao lado da sua casa, na sua frente, na sua redondeza, e isso é preciso que a gente denuncie, sim, Everson, porque o caso do presidente da Assembleia é um caso grotesco, gritante, como você falou, mais de 2 milhões de reais, e há um acordo de leniência. Nós até estranhamos esse acordo de leniência naquele momento, né, Neves? Um acordo de leniência com uma pessoa física, com um CPF. Geralmente, os acordos de leniência, como já foi frisado, eles são feitos com empresas, CNPJ. E aqui no Amapá foi feito com uma pessoa física. E mais, Everson, se nós formos pegar aqui o roteiro dos eleitos na Assembleia Legislativa, nas legislaturas passadas, nós temos vários deputados e deputadas condenados ou investigados. Por quê? Por desvio de dinheiro. E aí, Everson, a gente se atenta para o orçamento da Assembleia Legislativa. Não sei como você também observa essa questão do orçamento da Assembleia Legislativa, mas o orçamento da Assembleia Legislativa é quase do tamanho do orçamento do orçamento de Santana, não é isso? É mais de 150 milhões, não é isso, Everson? Ou eu estou enganado? Mas beira 150 milhões, um orçamento para alimentar 24 deputados, e para produzir política pública, para produzir projetos de lei, para, Everson, acompanhar as ações do Executivo, que a meu ver, e eu não consigo enxergar nenhum deputado fazer, esse papel de fiscalizador do Executivo Estadual, Everson. E aí hoje a gente paira com a não votação do orçamento que se inicia no ano de 2023, Ivan. Isso também é grotesco e gritante. Por que será que isso não acontece, Everson? Por que nós não voltamos? O outro dia, o deputado eleito, o R. Nelson, falou que já está pronto. Foi votado já o foi orçamento, foi votado ontem. Foi votado ontem. Que bom que foi votado o orçamento do Estado do Amapá, porque saúde, educação, a escola Everaldo precisa, né? De repente, nesse orçamento aí está previsto reformas ou reconstrução das escolas públicas do Estado do Amapá. E quem sabe, Everson, com certeza não entrou aí nesse orçamento, a recondução das seguranças dos vigias das escolas. Isso daí é algo que a gente tem que realmente avaliar, apurar. Não pode acontecer o que vem acontecendo no Amapá e Mizaki. Esses dois casos, 2 pesos, 2 medidas, né? Como é que pode? Por político privilegiado, né, da elite, é uma situação. Então, se eu faço um apelo aqui para qualquer advogado que possa pegar o caso do Rafael, eu dou o contato da família aqui, né? Porque é injusto, né? Será que isso é justiça? O caso Rafael, né? Repito, que furtou, que roubou, né? Apenas um pacote de fralda, não usou da violência, não causou prejuízo ao erário, não foi por conta dele que pessoas morreram nos hospitais, não foi por conta dele que faltou merenda nas escolas, não foi por conta do Rafael, Emizaki, que faltou colete, que faltou equipamento para a segurança pública para os policiais, não foi por conta dele que foi parcelado o salário dos professores durante 8 anos. Qual é o perigo que um jovem preto, pobre, oferece para a sociedade, né? O prejuízo que ele vai causar furtando o pacote de fralda que a família pode ir lá e pagar
por entender que ele, né, é uma pessoa que está doente e precisando, né, de tratamento médico, de tratamento de apoio psicológico, de apoio do município, da assistência social, para sair, né, infelizmente, de um vício que às vezes a gente sabe que muita gente aqui em Santana, no Amapá, está tomando conta da sociedade. Agora, qual é o perigo que um deputado que desvia 2 milhões, 1 milhão e pouco, corrigindo o valor de 2 milhões e pouco, e outros deputados que desviaram, né? Foi na época da pandemia, inclusive, isso daí, esse negócio do caso Rafael, que todo mundo estava, né, desempregado, não tinha, sabe, o desespero. Eu me coloco no papel de um cidadão que está desesperado e acorda pela manhã e não tem, né, dinheiro para comprar um pacote de fralda, um pacote de leite para o filho, Emisaque. Ou para a mãe ou para o pai, que já vários casos que a gente viu que furtou, que vai nas praças, nos locais, pedir dinheiro, né? Então isso é uma vergonha para o sistema penal, para o sistema judicial brasileiro. Principalmente uma vergonha que se faça um acordo enquanto vários outros, né, outras pessoas estão ali no IAPEM por pequenos delitos que poderiam colocar uma tornozeleira eletrônica no Rafael. Poderiam fazer um acordo para ele devolver, né, o dinheiro de uma pacote. R$50 o pacote de fralda? Eu pago o Ministério Público, eu vou lá e pago pelo Rafael esse dinheiro. Não que eu vou passar a mão e dizer, passar a mão na cabeça dele e que por que vocês estão concordando com isso daí. Não. É um caso irrelevante. Agora, parece-me que há um jogo dos poderes, essa harmonia, né, que tanto foi mal para o Amapá. É preocupante que, né, o MP vai assistir mais uma vez, né, o deputado Cacá Barbosa disputar a presidência da Assembleia Legislativa sem fazer nada, né, sendo que ele possui em tese, ele foi condenado na primeira instância e tem que devolver dinheiro, né? Então tudo isso daí, a gente vai agora falar continuando falando da Assembleia Legislativa. Ontem, eu não sei se encaixa na lei da ficha limpa, né, ele pôde disputar a eleição, né, mas eu acho assim que ele não tem uma conduta ilibada para presidir um poder, pô. Ele não tem uma conduta ilibada para presidir o poder, ele tem um histórico, né? E no mínimo tem que ser revisto isso daí, Misak. Então, com a palavra aí, os próprios pares, os deputados estaduais, eu acredito muito que com essa renovação da Assembleia Legislativa, Ivan, abre só para mim aqui que eu tô falando, não esquenta a cabeça. Eu acredito muito que com a eleição do Paulo Nogueira aqui em Santana, a reeleição do Jório Oeiras, da Dreise Alencar, vários deputados estaduais novos que estão entrando com vontade aí, que querem mostrar serviço, eu acho que eles podem fazer a diferença e romper um ciclo, porque o Cacá, ele quer ser um verdadeiro imperador na Assembleia. Ele vai para quantos mandatos já ele? Ele quer ser um imperador, um imperador Cacá Barbosa. Então, tipo assim, cara, tem que rever essa situação aí. Só quem pode mudar essa realidade, infelizmente o MP não conseguiu mudar, não sei se porque não quis, tá saindo aqui o áudio, e a justiça deixou isso acontecer aqui no estado, né? O mesmo chicote que bateu no Moisés Souza, no Edinho Duarte, não bateu no Cacá. Não bateu em outros, o mesmo chicote que bateu na Mira Rocha, que bateu em vários deputados, não bateu no presidente da Assembleia Legislativa. Foi feito um acordo. Isso daí se chama harmonia. Harmonia entre os poderes. E o que acontece hoje, Misak? Nós temos hoje uma nova legislatura que está prestes a tomar posse. O Cacá tentou usar o orçamento como instrumento de pressão para o novo governador. Eu aqui confesso que eu não apoiei o governador Clécio, mas eu não torço para que ele fique refém da Assembleia Legislativa, que ele possa ter condições de governar. O papel da Assembleia Legislativa é fiscalizar os gastos do novo governo, não impedir, tentar engessar, inviabilizar o novo governo, que precisa ter dinheiro para tocar as obras, para concluir as obras hospitalares, a reforma do Hospital de Santana, para fazer as adequações no hospital de emergência, para reformar escolas que caíram em cima dos estudantes e passaram aí anos, né, porque o governador, infelizmente o governo passado não tinha a sensibilidade de resolver o problema, ou então para renovar
né, uma política pública de segurança que possa ter, né, esse acesso direto com a comunidade, que foi que deu certo, que foi as políticas de policiamento comunitário através aí, né, das UPCs, que foram desmontadas e que, para ter a instalação das UPCs novamente no Ambrósio, para que a gente possa chamar mais concursados da PM, do Corpo de Bombeiros, da Polícia Civil, da Politec, dos concursos que nós tivemos no Amapá, tem que ter dinheiro. E o governador não pode começar o governo, até porque o povo deu a confiança no primeiro turno para ele. E o poder do legislativo, ele não pode estar acima do sufrágio das urnas que deu esse voto de confiança para o Clécio. Repito, não votei no Clécio, não apoiei o Clécio, não fiz campanha pro Clécio. Mas eu não acho correto ele ficar refém do toma lá da cá, do poder de barganha, simplesmente porque alguém quer usar, né, o seu poder imperador para dizer assim, olha, ou você me dá o apoio da sua base, ou você me dá isso aqui, ou então vou inviabilizar. E foi por conta da pressão dos deputados que foi colocado em votação ontem, em sessão extraordinária, que já era para ter sido votado em dezembro. Olha só o tempo que durou isso daí. E foi votado agora, Emizaki. Falando um pouco da conjuntura dos 24 deputados estaduais, né, eu vou dizer aqui quantos deputados nós temos. 24 deputados, os deputados estaduais eleitos pelo Amapá. E eu vou dizer assim, como é que está um pouco a conjuntura. E por que o Kaká pode enfrentar dificuldade em se reeleger, Mizaki? Nós temos aqui o delegado Inácio do PDT, que tudo indica, do governador Valdez, que não deve fechar com ele, né? Tem uma discussão de apoiar ou o Jaque JK ou a Aline Serrão. Tem o próprio Jaque JK do Solidariedade, que foi eleito e também... Então vai contando dois, né? Dois aí. Que foi eleito e também quer ser candidato. Tem a Zeneide Costa, que está na base do Clécio, do Podemos, e tá fechada lá, parece que com a Aline Serrão, né? Já são 3 deputados. Tem o Jesus Pontes, né, que também foi reeleito pelo PDT, que também parece que não fecha, 4. Tem a Aline Serrão, que quer ser presidente, 5, né? Aí o Júnior Favacho, vai contando aí os deles aí, Mizaki. Júnior Favacho é o primeiro, tá fechado com o Kaká, conta aí 1, né? O Kaká Barbosa, 2. A Liliane Abreu tá fechada lá com o outro lado, contra o Kaká. 6 votos já contra o Kaká, né? 6 votos contra o Kaká. O Diogo Sênio, não sei, pode fechar com o Kaká. Então fecha aí mais 3. Conta aí os dele aí, Mizaki. Pastor Oliveira, né? Indefinido, pode fechar com o Kaká. 4. Roberto Gosta, tá fechado com o Kaká. 5. Né? Aldilene Souza, 7 pro lado da oposição ali, né? A Aline Serrão ou JJK. Idelgard, 8, né? Pro lado da oposição. Joroeiras, conta mais um aí. Parece-me que pode fechar com o Kaká. Quanto é que tá com o Jorei? 5 já pro Kaká, né? Thelma Nery deve fechar com o Kaká. Jaime Pérez não fecha com o Kaká. Então já são 10 contra, né? Aí, Deise Marques não fecha também com o Kaká. 11, né? Lohan Barreto, parece que fecha com o Kaká. Quanto tá agora? 7 pro Kaká, né? Então parece que ele tem 7 deputados. Fabrício Fulan parece que não fecha. Raifan Breirão não fecha. E o R. Nelson é uma incógnita aí, se ele fecha ou não, porque ele é do mesmo partido e pode, né, fechar. Então, ele não tem hoje a maioria. E ele estava usando essa questão do orçamento, porque como o Clécio, o senador Davi e o Valdez elegeram uma ampla maioria de deputados, juntos os 3, né, os partidos da base do Davi, a União Brasil, o PDT e outros partidos ligados ao Clécio, Solidariedade, e o próprio senador Randolph, que elegeu 2 deputados da rede. Então, tudo pode acontecer. Pode ter uma mudança de mesa, Mizaki. Pode ter virada de mesa. Mas ele tá ali, não quer largar o osso. Não quer largar o osso. Agora, realmente, não vou dizer também que tudo só coisa ruim. O pessoal fala, mas fez o concurso público. Fez o concurso público, né? Mas eu vejo assim que o caso dele é emblemático porque ele remete a casos onde pessoas que fizeram muito pouco, né, estão pagando por pouco, Mizaki. Você acha que é uma hora de renovar a Assembleia Legislativa ou não? Que o Kaká ele vai conseguir, né, se manter no poder ainda nos próximos 2 anos do governo Clécio? Bom, Everson, eu sou a favor da transição, né, da mudança. Sempre que acontece de se eleger um presidente daquela casa de leis, Everson,
eles buscam se perpetuarem no poder. Aconteceu com o pastor lá, o que foi preso, inclusive, Everson, o Moisés Souza. O Moisés Souza aconteceu muito parecido com o que está acontecendo com o Kaká. E isso, Ivan. E antes do Moisés Souza também aconteceu problemas com ex-presidentes da Casa de Leis da Assembleia Legislativa. Hoje, há esse entraves. Não há transição de poder. Eu sou a favor que aconteça. Os nomes que você colocou aí, Everson, Aline Serrão e Jaque JK, que são os nomes que estão colocados de início, né, no tabuleiro do pode surgir outro nome, do xadrez. Pode surgir um nome que unifique, né? Pode surgir um nome, de repente a gente está falando aqui... Ou pode se unir Jaque e Aline. Isso, eu acredito, Everson, na mudança. O que vai acontecer é uma transição, uma mudança. O Kaká não vai conseguir, porque, como você fez a conta aqui, ele já não tem a maioria. Ele já não tem a maioria. Claro, como que o poder executivo, como que o Clécio vai fazer essa transição de política lá com aquele poder, ou seja, com o legislativo? Ele vai intervir ou ele vai dialogar com eles? Ele vai pôr o poder da máquina pública para resolver, decidir a presidência, ou ele vai apenas ousar de diálogo, Everson, para que a casa decida como é de se fazer? Certo que com o Kaká não há o diálogo, porque o Kaká já atrasou a votação do orçamento. Não acredito que ele vai querer, o Clécio Luiz vai querer ter o Kaká à frente da Assembleia Legislativa por essas questões de pautas do governo. Que agora ele tem 7 avançar. ou 8 votos, ele precisa de mais 5 deputados para formar 13 a maioria, né? Precisa de 5 deputados. E existe muita água para rolar. E os deputados... Eu não acho que é impossível ele poder conseguir esses 5 votos. Agora, se o Clécio, o Davi e o Valdir disserem que não, um jogo ele é pesado. E assim, com todos os problemas que a gente tem de críticas, né, ao grupo político que vai governar o Estado nos próximos 4 anos, ao próprio senador Davi, o Columbre, seria algo inédito ter uma mulher na presidência da Assembleia Legislativa. Eu particularmente não concordo com o Jaque JK, porque eu acho que concentra poder na mão de um grupo só, porque o irmão dele já é presidente do Tribunal de Contas do Estado, né? O irmão dele também está envolvido em escândalos aí. A gente sabe que ele foi deputado estadual, o que ele fez. O Ministério Público, inclusive, denunciou o ex-deputado Michel JK, que agora é conselheiro. Então eu vejo assim que existe uma saída, uma luz no fim do túnel. Ou colocar um nome que tenha compromisso com a transparência, com a aplicação do dinheiro público, com a renovação do papel do parlamento, a independência, porque o parlamento também tem que ser autônomo e independente. Ele não pode também ser quintal do executivo. Também a gente não quer que a gente tenha uma presidência, uma mesa diretora, que diga só sim senhor pro novo governador, como disse 8 anos aí, né? O próprio Kaká foi um cara que foi ali, né? Serviçal praticamente do Valdez durante 8 anos. Ele ficou aí, né, usando aqueles instrumentos de pressão, ensaiou criar a CPI dos tablets, ensaiou criar a CPI da saúde, tudo papo furado. Depois negociaram, recuaram, né? Tem aí a Edna Alzier, que parece que também não apoia ele, entendeu? Que é da atual legislatura e que pessoas da mesa, pessoas que ajudaram a eleger o Kaká no último mandato, estão descontentes com ele. Por quê? O que aconteceu? Chegou o período eleitoral, ele esvaziou todos os deputados para tentar se reeleger, nem foi um dos mais votados, né? Perdeu para outros aí, mesmo com toda a estrutura de um poder, e ajudou a eleger a esposa deputada federal. E aí, parece-me, quem não apoiava a esposa dele, estava mandando vai tirando, vai esvaziando. E agora ele quer recompor. Só que muitos já estão reeleitos e não esqueceram o que ele fez. Ele não honrou a palavra dele lá atrás com os deputados. Então, isso daí vai contribuir muito, né? Contribuir muito para que realmente a gente fique aí para saber se ele se reelege ou não se reelege. Eu só espero que, independente de quem vai ser o presidente da Assembleia, que a gente possa ter um diálogo bom com a sociedade civil, que a Assembleia Legislativa hoje, ali para te entrar, inclusive, Mizaki, é pior do que tu entrar no IAPEM. Ali antes a casa era mais aberta ao povo. Hoje, se você é um crítico de algum deputado ou da Assembleia,
se é cidadão ou a imprensa, tem toda uma questão de restrição. Primeiro que eles não avisam os dias de sessões. Ontem teve uma sessão extraordinária, a imprensa não foi lá cobrir, porque não houve essa publicidade, essa transparência. O que eles tinham tanto para esconder da população mapaense que a imprensa não pode mostrar? Então, tudo isso tem que mudar essa relação com a imprensa, tem que mudar essa forma subserviente de ser um quintal do executivo. A Assembleia ela tem que ajudar na governabilidade sim, aprovando projetos que são de interesse da população, mas não pode também aprovar tudo que o governo quer. Por exemplo, agora aprovaram um trem da alegria, criaram vários cargos, no momento que se diz crise, pô. Início de governo, que está caminhando para o novo governo está iniciando. E os deputados aprovaram novos cargos. Quem vai se beneficiar desses novos cargos? Tenho certeza que não é a população. Então a gente está se despedindo do programa aqui, né? Praticamente já no final, a gente só vai até